Olá pessoal, tudo bom? Boa noite para vocês. Venho aqui, gravar essa aula. Então, eu gostaria que você parasse o que você está fazendo agora e que realmente você me ouvisse, tá? De verdade, isso vai mudar muitos conceitos que você talvez não entenda e vai mudar de forma bacana o seu pensamento sobre um tema polêmico demais, que é política. Eu havia prometido a mim, vou lembrar de Lileide agora, saudade Lileide, a mim mesmo, que eu não falaria mais sobre política no Facebook ou no Instagram ou em qualquer rede social, porque realmente cada um tem a sua opinião e devemos respeitar a opinião dos outros, correto? E respeito de verdade. Às vezes saem algumas brigas, umas rixas, né? Uns bate-bocas assim com os meus primos, alguns amigos, mas isso é construção de conhecimento. Eu não sou detentor de conhecimento como ninguém é. A gente aprende com a vivência, com o mundo também, né? Então, eu quero começar já falando o seguinte, tá? E eu quero deixar isso bem claro, porque eu fiquei muito tempo sem falar sobre política aqui no Facebook, que eu só estou gravando esta aula gratuita, tá? É uma aula, tá? Você pagaria por essa aula, mas eu não estou te cobrando nada. Sabe por quê? Porque eu quero tirar essa imagem, tá? Essa imagem que foi posta, eu tô até aberto aqui, do comentário de uma pessoa no Facebook, onde ela postou assim, ó: bastaram 2 anos e meio sem a ajuda do PT que Cuba e Venezuela faliram, kkkk. Fazia bastante tempo que eu não via assim, algum comentário bem inútil, desculpa a palavra, mas é inútil, e eu rebati, obviamente, o dono da página rebateu, obviamente, com as suas ideias, teorias e tudo mais, mas eu entendo, cada um tem a sua visão política, mas é sobre esse tipo de comentário que eu acho, tá? Eu acho não, eu tenho certeza que é aí que mora o analfabeto político. Não estou chamando a pessoa que postou isso de analfabeto político, tá? Eu estou falando que este tipo de postagem gera o analfabetismo político. Por quê? Muita gente, tá? E muita mesmo, vocês sabem disso. Vai no Google rapidinho, busca lá qualquer informação, pá, posta. Pegou uma frase de não sei da onde, posta. Pegou isso, posta. E vai ter um monte de curtida, tem isso e tem aquilo. Tá. Me fala qual é o seu embasamento teórico. Você tem alguma formação sobre... Mas realmente você não precisa ter formação alguma para você falar sobre política. Aliás, todo mundo deveria falar sobre política. E de verdade, todos nós temos que falar de política. Só que qual é o problema? O problema, né? Você tá Paulo Freire, vou começar por ele, hein? Aquela visão, tá? Infelizmente, se chama ideologia. Quando você coloca uma ideologia, como diz Paulo Freire, você tem que tomar cuidado, porque a ideologia, ela cega as pessoas. Então a ideologia é um problema seríssimo. Mas você obviamente vai me perguntar ou me questionar, eu preciso ter uma ideologia de vida? Com certeza. Eu preciso me posicionar entre esquerda, entre direita, entre centrão? Com certeza. É esse o meu objetivo. Eu quero que você entenda o que é um analfabeto político e eu quero que você entenda de onde veio e o porquê é importante a gente falar sobre isso, tá?
todos os que já me conhecem, ou os que não me conhecem, tá? Eu não gosto do atual presidente, isso é fato, eu não preciso negar para vocês, eu não gosto, tá? Mas não é porque eu não gosto que eu não tenho que respeitá-lo e entender que ele é o meu presidente atual. Então, até 2022, ele é o meu presidente. Por que que eu não gosto? É porque ele é de direita? Não, de hipótese alguma, tá? Não é o posicionamento dele entre ser direita e esquerda que me incomoda, tá? O que me incomoda mesmo, e de verdade, tá? Foram os discursos que ele foi construindo e ele fala assim, ele não tem travas na língua, né? O atual presidente, ele fala mesmo. Só que o falar dele, às vezes, é muito exagerado. E eu não gosto. Por quê? Porque muitas vezes, e isso é fato, tá? Você que está vendo esse vídeo, isso é fato, que a corrente nova, essa corrente que é o bolsonarismo, infelizmente, tá? Infelizmente, vocês colocaram dois negocinhos aqui, não vou falar o nome, mas colocaram, vocês sabem o que é. E muitos, não são todos, pelo amor de Deus, não enxergam do lado. Gente, vocês precisam tirar isso aqui. Aí vem, como toda vez que eu vou falar sobre isso, alguém falar para mim: você é petista, você é de esquerda, você está defendendo o Lula. Gente, não foi citado e eu pretendo nem citar, ou se for citar, eu falo a verdade. Se o Lula é ladrão, o Lula é ladrão. Gente, é óbvio, é claro. E aí? Foi provado? Foi. Se o sítio foi comprado, se houve isso, se houve aquilo, o cara roubou, roubou. Como o Collor roubou e é senador do Alagoas, tá lá também. Mas por que que se usa muito o Lula quando a gente vai falar do Bolsonaro? Porque, infelizmente, né, muita gente quando a gente vai falar algo negativo quanto o atual presidente, o bolsonarista, tá? Ele, não são todos, tá? Por favor. Ele vai seguir a linha de que você é petista, você é adepto do Lula e você. Se eu fosse, e eu não teria vergonha alguma de dizer que eu sou adepto do Lula, que eu votei no Lula, sim, mas acho que o meu primeiro voto, eu não lembro se foi. Não lembro. Acho que foi no Lula. Foi 2006. 2006, por aí, acho que foi meu primeiro voto, foi no Lula, depois foi para Dilma, o segundo turno eu não lembro se eu votei nela, se eu não votei, não lembro, tá? De verdade, nesse momento agora não vem questão. A questão é a seguinte, os meus votos anteriores, quando eu estava no meu processo de formação, eram votos na qual eu sempre fui influenciado pela mídia, né? A televisão, vocês sabem que influencia demais. Aí vem a corrente bolsonarista e fala: é a Globo lixo que faz isso. Tá, não vou discutir. É uma opinião sua. Você tem todo o direito de falar isso, tá? Mas o que é fato e o que não é fato, tá? Então nós temos que agora chegar a conclusões aqui. Você que é de direita e você que é de esquerda, tá? Então, nós temos problemas com você direita e você esquerda. E muita gente não aborda política porque realmente não gosta, se sente desconfortável, sabe que vai gerar briga. Sabe por quê? Porque não sabe conversar. Não sabe, assim, ter uma conversa mais sociável. Eu também já tive as minhas explosões, às vezes, em rede social, e isso acontece sempre. Só que isso vai deixando a gente doente, e realmente isso mexeu muito comigo durante alguns meses. Eu parei de postar qualquer assunto relacionado à política, mas eu vou postar esta aula gratuita, tá? Justamente pelo aquele comentário
errôneo, errado, feio e que de verdade, esse comentário, eu acho que a pessoa precisa pensar 20 vezes antes dela postar, tá? Toda vez que se fala em esquerda, você associa Cuba com Venezuela. Eu gostaria que você me explicasse o porquê. Tá? Ah, mas é porque o Hugo Chávez, ele era esquerdista, o Fidel Castro é esquerdista e o Lula é de esquerda. É por isso que eles estão associados. Então, o Bolsonaro com o presidente da França, o Macron, são amigos íntimos porque ambos são de extrema direita. Não são. Não são. E vocês viram ano passado, por conta dos diálogos do Bolsonaro, que o Macron, inclusive, criticou ele em público, e não só o Macron, como o Donald Trump também. E aí? Não é porque você segue a mesma ideologia que as pessoas são coleguinhas ou tudo mais, tá? Então a gente parte daí. Mas vamos entender algumas coisinhas, tá? Vamos entender, tá? E vamos aos fatos. Por que surge essa história de seguir a linha de direita e a linha de esquerda? Você que às vezes acompanha esse monte de notícia e você fala, meu Deus, mas eu não sei mais nem do que eles estão falando. Eu vou te explicar, tá? É que durante a Revolução Francesa, as pessoas que se sentavam à direita do rei, tá? À direita, eram pessoas que defendiam a aristocracia, eram pessoas que defendiam a nobreza, né? O primeiro e o segundo estado, o clero, eram pessoas que defendiam os nobres, quem tem dinheiro, sentavam à direita. Quem sentava à esquerda, tá? Eram os burgueses, os pequenos proletariados, a Câmara dos Comuns, como eles eram conhecidos, né? Tinha a Câmara dos Lordes, a Câmara dos Comuns, mas na Câmara dos Comuns era, entre aspas, o povo que se sentava, deixa eu pegar aqui, à esquerda. Então, à direita se sentavam os aristocratas, os donos do negócio, e à esquerda, o povo. Resumo. Agora você entende o que é direita e o que é esquerda. Ah, então você está me falando que quem é da direita é uma pessoa rica, dona dos meios de produção e isso, aquilo. Não. Não. Isso foi como os termos foram definidos historicamente, falando para vocês. Quem segue a ideologia da direita e quem segue a ideologia da esquerda, tá? Isso é fato, isso não muda, isso está em qualquer livro de história. É só você abrir um livro de história do 8º ano, 2º ano ou 3º colegial que você vê lá, tá? Não precisa, como meu amiguinho disse, ir ao Google, tá? Porque eu não preciso do Google para explicar isso, porque eu estudei justamente para isso, tá? Mas eu vou te contar, tá? Eu peguei um pedacinho de um trecho para mostrar para você, tá? A diferença da esquerda para a direita de uma maneira bem lúdica, de um site que eu gosto bastante, que se chama Politize Já. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu gosto bastante dele. Ele traz assim, com clareza, alguns aspectos que a gente precisa realmente trabalhar no mundo, e ele faz toda a diferença, às vezes, quando a gente precisa buscar, né, algum conhecimento oriundo. Mas olha só, ele disse assim, ó, é que eu estou tentando tirar essa caixa de título aqui e eu não estou conseguindo. Espera aí, que eu vou tirar a caixa ali. Pronto, voltei, consegui tirar aquela caixa que estava me atrapalhando. Olha só, eu vou dar... Tem 2 exemplos aqui de esquerda e direita. Tá? Ó, é possível perceber essas visões de mundo refletidas em várias posições. Vamos lá. Aonde a esquerda e a direita geralmente tem problema? Quando se fala em crime e segurança pública. Vamos lá.
Para a direita, o crime, os vícios e as mazelas da sociedade são originários da falha do caráter e da natureza imperfeita do ser humano. Por essas falhas serem pessoais, todos os indivíduos são responsáveis por suas decisões e ações e devem arcar com suas consequências. Então vamos lá. Teve um crime, o cara assaltou, roubou a loja e tal. Para quem é de extrema direita, cara, tem que ser preso, tem que ser fichado, tem que pagar, tem que ser isso, tem que ser aquilo e tudo mais. Isso é extrema direita, tá? O usuário de drogas. Para quem é usuário de drogas ou trafica essas coisas, a falha é da pessoa. Então, você é responsável pelos seus atos. Você que, como diz a frase, né? Você que lute. Você cometeu o crime, pague por ele. Isso é direita, tá? Como a esquerda vê o crime? A esquerda vê o crime, esses mesmos fenômenos são frutos de instituições ruins, das desigualdades e das condições sociais adversas impostas aos indivíduos, e não do caráter intrinsecamente benevolente do ser humano. Como a esquerda vê o crime? Aquela pessoa que assaltou a loja, você já parou para ver a vida dela? Será que ela passou fome? Será que ela foi violentada? Será que ela foi ensinada a praticar o crime? Tá? Então a esquerda ela tem um outro olhar. Ela vai olhar socialmente aquela pessoa e a esquerda entende que talvez a escola falhou, a sociedade falhou, todo mundo falhou. E aquela pessoa é fruto de uma falha social. Então, essa é uma diferença grande entre esquerda e direita, tá? Pronto. Aí você já se define qual lado você segue, direita ou esquerda, tá? Temos mais? Temos, olha só. Por essas falhas terem um forte componente ambiental e social, não é justo atribuir aos indivíduos toda a culpa e consequência de suas ações, principalmente aquelas, esquerda, de origem social vulnerável, como é comum em crimes urbanos. Um exemplo, a criança de 12 anos assaltou tal loja e não é presa porque a lei não prende criança de 12 anos. Estou dando só um exemplo, tá? A esquerda defende que essa criança é fruto de um lar ruim, pais ruins e provavelmente essa criança será ruim. Isso é a esquerda, tá? Direita, a criança roubou, pague pelo seu crime. Roubou, pagou pelo crime, beleza, saiu. Roubou de novo, pague pelo crime. Azar o seu que mandou roubar, não é? Então, essa é a diferença entre esquerda e direita. Bem simples, tá? É uma coisa bem óbvia só para vocês entenderem e a gente não ter esses problemas. Para isso, eu preciso de leitura. Eu amo esse livro, O Cidadão de Papel, de Gilberto de Menstein. Tá? E esse aqui também me ajudou muito a entender sobre muita coisa, que é a dialética do esclarecimento de Adorno e Horkheimer, dois sociólogos da escola de Frankfurt. Não está no Google, tá? Respondendo meu coleguinha aos meus posts. Mas enfim, como a gente gosta mesmo do confronto, tá? Tem um trecho do livro do Gilberto de Menstein que diz assim, Seleção Brasileira de Ignorantes, inclusive está na página 130. Ele conta o quê? Que a educação pública está assim, por quê? Olha que interessante. Se eu falar para vocês 7-0 ou 7-1, quando vamos esquecer? Provavelmente você, esperto, vai lembrar que foi na Copa do Mundo que a França deu uma surra no Brasil, não é? É que eu nunca lembro se foi de 7-0 ou de 7-1. Correto? Correto. Qual é o último dado do PISA que você conhece do Brasil? Você sabe o que é PISA? Estão vendo? Isso é uma seleção brasileira de ignorantes.
Começa por aí. A sua ignorância em não saber o que é o PISA. Ah, mas é que é futebol, né? A Copa do Mundo e não sei o que, não sei o que, não sei o que. PISA. PISA. Você vai ali no Google, rapidinho, você descobre o que é o PISA. Eu não vou te contar o que é o PISA. Sabe por quê? Porque pelo menos você vai ter a intenção de olhar qual é a posição do Brasil no PISA. Tem a ver com educação, obviamente, né? Mas eu não vou te contar. Eu não vou te contar porque eu escuto muito sobre o PISA e eu quero que você leia mesmo, tá? Então, assim, tem um dramaturgo sueco muito bacana, inclusive filho de aristocratas, que é o Bertolt Brecht. Ele escreveu um poema chamado O Analfabeto Político, tem no livro, e vejam bem, e quando se discute política, olha só, quero que vocês acompanhem comigo. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio. Do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Um poema desse já quebra todos os paradigmas que você pode entender. Exatamente. Isso é um analfabeto político. É aquela pessoa que fala: política, credo. Pra quê? É perda de tempo. É justamente a política que essa semana vai subir a carne. Essa semana vai subir a soja. Essa semana sobe o milho. É essa política que está fazendo o mercado enriquecer. É essa política que está fazendo isso, aquilo e isso. E você está vendo que o seu custo de vida está ficando mais difícil. É política. Mas você não discute política. Sabe por quê? Porque você acha cansativo, maçante, chato. Realmente é chato? É. Só que você tem que entender uma coisa. Você tem que saber se posicionar. E o saber se posicionar está aí. Conforme a história vai se passando, né, aquela da direita e da esquerda, a direita ela vai defender sim, né, como diz... eu esqueci o site lá do partido de direita, não lembro o nome do partido, tá? Mas é escrito lá no site. E o que é a definição da direita? A direita ela vai defender a família tradicional, os bons costumes, a moral cristã, tá? E a direita ela defende a famosa meritocracia. Tá? Você tem méritos por aquilo que você faz, né? Segue bem uma corrente sartriana, existencialista, inclusive nisso. A esquerda ela vai defender os direitos sociais, o direito do povo, a esquerda vai defender os sindicatos, a direita vai defender o direito do cidadão. Desculpa, a esquerda. A esquerda vai defender... ela vai defender, enfim, praticamente seria assim, ó, a direita é tradicionalista, a esquerda é o povão. Esse é o resumo dos dois. Só que, assim, existem falhas no conceito da construção tanto da direita quanto da esquerda. Eu vou falar a minha opinião, tá? Se vocês concordam ou não, aí cabe a vocês pensarem, tá? Eu começo com a questão da moral cristã, da direita, tá? O país é laico. Se o país é laico, você não pode definir uma religião como, entre aspas, uma religião extrema, que no caso é o cristianismo, que pode ser o catolicismo ou o protestantismo.
Então, como um presidente defende a moral cristã se o país é laico? E como a gente aceita partidos cristãos se o país é laico? Para mim, tá, religião e política não deveriam estar na mesma linha de raciocínio, mas é só um ponto. Família tradicional. O conceito de família tradicional mudou-se há muito tempo, tá? O que é a família tradicional? A família nuclear. O homem, a mulher e o filho. Acabou. Isso é família tradicional. E a esposa separada? E o marido separado? E o filho que saiu de casa por conta dos problemas que tem em casa? E os casais homossexuais? E a mulher que resolve ter um filho, mas ela não quer o pai. Ela simplesmente quer ser mãe, mas ela não quer ter nenhum vínculo com aquele cara. Ela só quer a doação de esperma dele e ela quer ser mãe. Sozinha. Não é família tradicional, de acordo com a direita, tá? Só que pela sociologia, todo tipo consanguíneo ou não é a sua família. Você não precisa, tá, ser do mesmo sangue para ser família. Mas a direita defende a família tradicional, pai, mãe e filho. Tudo bem, é um conceito da direita. Se você defende a família tradicional, perfeito, tá? Inclusive, um dos discursos que mais eu ouço de pessoas de direita é: ué, se não tem um homem e uma mulher, nós não temos reprodução, né? Vocês sabem que tem reprodução por inúmeros tipos de vias. Então, sim, quem reproduz é a mulher porque ela tem útero, mas é uma discussão longa isso. Só quero dizer para vocês o que a direita pensa. E a esquerda? Também tem erros. Erros assim, conceitos errôneos. Vou contar para vocês um exemplo: sindicatos, tá? Sou a favor de sindicatos. Eu acredito que o sindicato é muito importante. Sim, porque ele defende o seu direito. Nós, um exemplo, às vezes não temos direito, não temos dinheiro para pagar um advogado. Já aconteceu comigo. Eu tive que acionar o sindicato dos professores para eles me ajudarem em uma situação, tá? Porque eu não tinha dinheiro para advogado. E o sindicato está aí para isso, para ajudar o trabalhador naquela questão. Só que esse número exagerado de sindicatos que tem no Brasil virou um desvio de dinheiro muito grande. Para que esse monte? Eu falo no meu caso, professor. O professor tem a POSP e o CPP. Para que 2 sindicatos? Aliás, tem outros, tem os das escolas particulares, tem de universidades e tudo mais. Para que esse monte de sindicato? Isso é dinheiro jogado fora. Então a esquerda defende esse monte de sindicatos, legal, tá? Tudo bem, eu não concordo com esse monte de sindicatos. Como também não concordo, um exemplo, é um discurso muito de esquerda, essa questão de direitos sociais, isso e aquilo. Tem que ter? Deve. Só que isso tem que ser pensado criteriosamente. Por quê? Porque vocês viram o fracasso que foi o primeiro, esse governo com o dinheiro tá dando aí pro pessoal, o fracasso que ele acabou sendo, porque muita gente pegou esse dinheiro e eu via pelos meus vizinhos. Gente, eles iam na caixa, sacavam o dinheiro, passava no mercado, comprava carne, cerveja e fazia churrasco. Então é para isso que serve o auxílio emergencial, para você fazer churrasco todo final de semana. Aí esses mesmos vizinhos hoje, infelizmente, não tem mais o auxílio, agora não fazem mais churrasco e também não fazem mais as suas festinhas. Acabou. E aí? E aí, esquerda? Tá? Isso, tá? É o que eu penso a respeito de algumas situações. Por isso que eu falo para vocês, direita e esquerda, quando são extremos, geram problemas. É que está o centro. O centro, ele tenta pegar um pouco da esquerda e um pouco da direita. O centro está em cima do muro e não pende para nenhum dos lados. Eu pendo um pouco para a esquerda, eu sempre falei isso, né? Mas não é porque eu vou pender para a esquerda que eu não tenho que respeitar quem está no meu governo atual. Preciso respeitar. Não concordo, não aceito muitas coisas que a política atual fez, mas eu entendo.
E às vezes se faz um mal necessário para poder consertar determinadas situações. Um exemplo é comércios fechados, isso para mim foi um absurdo, deveria estar aberto. Eu acho isso, tá? Eu acho, como professor. Então, para chegar a todas essas conclusões, tá? Finalizando essa aula extensa, eu não fiquei no Google pesquisando páginas, eu não fiquei caçando link, assistindo aula de YouTube, não. Isso se chama conhecimento, a gente vai adquirindo ao longo do tempo. E um discurso muito falho que eu quero agora quebrar, e eu quero que todos entendam muito bem, é: não existe comunismo, pelo amor de Deus, tá? Não existe. Se você até agora acha que existe, então você ache para mim um e me prove que ele existe, tá? Porque ele não existe. Oxa, mas a Coreia do Norte ela é comunista? Não é. Cuba não é. Venezuela não é. Ah, você está defendendo a esquerda, viu? Isso é o que um bolsonarista extremo pensa. Não. É que eu quero que vocês entendam que comunismo, como eu também penso, não dá certo. Não funciona. Se não funciona, como ele existe? Me conta. Tem como existir algo que não dá certo? Não, porque ele não vai para frente, gente. E não vai mesmo. Por que que não existe? Vamos entender agora? Pelo amor de Deus. Isso. Eu sou devoto a Deus, acredito muito em Deus. E sem Deus eu acho que nós não seríamos nada. Mas, gente, vamos lá. Quem criou o conceito do comunismo foi o Karl Marx. Segue a linha marxista, que a esquerda segue. Sim, é a esquerda que segue a linha marxista. Mas para se chegar ao comunismo, eu preciso de 3 etapas. Ah lá, você que é de direita e você não sabe, então agora você vai aprender, tá? Vou contar essa novidade para você, tá bom? Então vamos lá, presta atenção agora no vídeo, hein? Primeiro, para que se tenha um comunismo, o comunismo é a ditadura do proletariado, ou seja, é o trabalhador sendo ditador dos meios de produção. Que palavra difícil que é isso? Vamos lá. Primeiro, derrubamos quem está no poder. Então, no comunismo não existe uma pessoa no poder. Todos mandam. Então, todos os trabalhadores mandam. Imagine assim um país sem o nosso presidente Bolsonaro, sem todos os governadores e sem os prefeitos. Pronto. Começou o comunismo por aí. Derrubamos o poder central. Tiramos o presidente. Primeira etapa. Ditadura do povo. Segunda etapa. Nós vamos eleger um representante para que esse representante nos guie, represente o Estado e neste momento ele vai parar com essa anarquia, porque o povo vai se rebelar, todo mundo vai querer um pedaço da fatia do bolo, e esse representante vai parar com tudo. Isso se chama socialismo. Você entendeu agora que socialismo e comunismo não é a mesma coisa, graças a Deus. O que é socialismo? É a segunda etapa. Você escolhe um representante, obviamente, do povo, que vai representar o Estado. Ele é quem vai colocar os cargos, é ele quem decide tudo, tudo passa nas mãos dele, ele é o centro de tudo. Isso é socialismo, ele vai repartir tudo de maneira igual, tá? Cuba é socialista, Venezuela é socialista porque o Nicolás Maduro implantou o socialismo. Hugo Chávez defendia o socialismo, mas a Venezuela não era socialista e nunca foi, porque a Venezuela é riquíssima em petróleo. Como um país rico em petróleo vai querer socializar os meios de produção? Jamais. Então, hoje ela é socialista, tá? China, atenção, leigos, direita, esquerda, quem quer que você seja, China, socialista de mercado. Ah lá, um outro conceito que você não sabia. O que é isso?
É um pezinho no socialismo e um no capitalismo. Ela se diz socialista, mas no fundo ela é capitalista como todos os outros países. O que é um país capitalista? Um monte de empresa privada, burocratização, cada um com o seu salário. A China é um disfarce para o povo. Parabéns, você aprendeu agora. Legal, chegamos ao segundo estágio. No terceiro, o povo, depois que a ordem estabeleceu, derruba aquela pessoa que nós escolhemos, que seria o nosso representante social, tá? Ele sai, ele renuncia do poder, a gente pede para que ele renuncie, e nós assumimos o país, já que agora ele está controlado. E assim nós, trabalhadores, vamos gerir tudo. Aí o que acontece no comunismo? Não existe regras em geral. As regras são decididas por todos, tudo é feito por todo mundo. A fulana A não trabalha, a B não trabalha, só a C trabalha. Aí você que é do sistema comunista, que se vire, não é? Trabalhe pela A e pela B. Então, gente, o comunismo é isso. O comunismo não tem representante no governo. Agora, Coreia do Norte tem representante, Cuba tem, Venezuela tem, Vietnã, que é socialista, também tem, todos têm seus representantes. Então, por favor, para agora de falar que esquerda quer comunismo no mundo. Se a esquerda quisesse comunismo no mundo, ou no Brasil, não teria-se nenhum representante político representando ela, tá? Então, para com isso. Para de passar vergonha em público e fazer postagem tonta no Facebook ou em qualquer lugar se você não sabe, tá? Se você não sabe o conceito e não estudou, vai estudar, tá? De onde eu tirei isso? Do livro O Capital de Karl Marx. Eu fui na fonte. Você tem que ir na fonte e entender quem criou o conceito para você saber o que é. Isso me faz não ser analfabeto político. Tá? É quando eu vou entender, eu vou buscar na fonte, eu vou buscar na história para te explicar o que aconteceu. Só que aí você tem a sua visão. Ah, o PT fez isso, isso, aquilo. Perfeito. Eu respeito a sua visão. O Dananã, vamos entender uma coisa, e é sério, para acabar esse vídeo. O Bolsonaro pegou um país, tá? Em crise, em uma pandemia, desestruturado, um país dividido, porque ele teve 50% dos votos, metade do Brasil não votou nele. Ele tem metade das pessoas gostando dele e metade não gostando. Então é aí que nós temos um problema. Vejam, eu não gosto dele, mas eu não fico a todo momento o criticando. Tá? Eu não fico a todo momento jogando pedras em cima dele. Tem coisas que eu concordo e tem coisas que eu não concordo. Tá? Isso não me faz ser de direita e nem de esquerda. Me faz ficar no centro. Eu não estou em cima do muro. Eu concordo com algumas decisões e discordo de outras. Tá? Um exemplo do crime. Em muitos casos, com certeza, a direita tem razão. Você cometeu o crime, que pague por ele. Em outros casos, como eu já vi, tá? Uma aluna minha da 5ª série, tá? Em Salmourão, os professores que estavam comigo lá em 2012 sabem disso, 2011, 2010. A família fazia uma menina de 10 anos praticamente se prostituir. Isso veio da família. A mãe mandava a menina fazer isso. Aí você vai colocar a culpa em uma criança de 10 anos? Vocês estão entendendo como é uma discussão que vai longe? E isso eu vi, eu presenciei, eu estava lá. Teve gente que foi presa por conta disso, tá? Justamente porque maliciou a criança, mas era a criança que ia na casa e falava para os idosos a seguinte frase: ou você me dá R$5 ou eu te denuncio para a polícia. Ah lá, eu te denuncio que você passou a mão em mim. Isso é assédio da cadeia. Vocês estão vendo? Quem ensinava ela? A mãe. E era a mãe que fazia essa menina ganhar todo esse dinheiro durante o dia para usar à noite em festa. Agora quem é o culpado? A mãe ou a menina?
Quem cometeu o crime foi a menina, mas influenciada por quem? Pela mãe. Vocês estão entendendo como vai longe uma discussão dessa? Então, gente, qual que é a minha mensagem para vocês depois dessa aula gratuita que você aprendeu muito hoje, tá? Para de brigar. Chega, né? Vamos buscar uma solução para o país. Vamos tentar alinhar os dois pontos, esquerda e direita. Vamos tentar nos entender, conversar. Não deu certo, não é assim, mas com diálogo, sem briga, sem querer acabar, sem um querer se mostrar melhor do que o outro, eu estou fazendo esse vídeo, tá? Justamente para você que não entende o que é um analfabeto político, agora você sabe o que é. Você que não sabe o que é uma direita e esquerda, agora você sabe o que é. Porque muita gente abandonou a escola muito cedo, vê todas essas coisas e fica repostando coisas assim de internet e você acaba levando outras pessoas às suas ideias e você não sabe disso. Tá? Por quê? Porque você não teve, às vezes, um professor para te explicar isso, você nunca entendeu tal conceito, você não sabe o que é isso, mas viu? Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce o menor abandonado. Então vamos abrir o olho, vamos parar de brigar, vamos começar a ser sérios quando se trata de política, parar com as chacotas, piadinhas e tudo mais. E, de verdade, eu não quero ofender nem a esquerda, não quero ofender nem a direita. Ah, mas seu vídeo pendeu mais para a esquerda. Eu sou centro-esquerda, eu não sou de direita, tá? Mas eu concordo com inúmeras decisões da direita. Não concordo com moral cristã, não concordo, mesmo acreditando em Deus, tá? E sendo cristão. Não concordo com a questão de família tradicional. É um direito como cidadão. Como você em uma democracia tem o direito de também não concordar com que nada do que eu disse do vídeo. Só que você não pode discordar, você não pode omitir fatos históricos, como o que é o comunismo, o que é uma direita, o que é uma esquerda, o que é um analfabeto político. Isso você não pode, porque esse direito você também não tem, porque você não pode mudar a história e você também não pode mudar isso aqui. Quando eu digo não pode mudar a história, eu digo um fato já ocorrido. Tá? Você pode mudar o seu posicionamento, tá? Isso obviamente, mas o mudar a história, quando eu digo mas na Revolução Francesa, não, quem sentava à direita era o aristocrata, a esquerda era a Câmara dos Comuns, ponto, acabou, não tem mais o que se discutir aí, tá? Então, finaliza esse vídeo, é uma resposta muito bem colocada, inclusive para comentários daquele tipo. Vou evitar falar de política novamente, mas se eu perceber que está tendo de novo esses problemas aí, a gente volta aqui de novo e bate mais um papo sobre política. Beleza? Boa noite ou bom dia, tenham aí uma excelente semana e 43 minutos, hein? Isso que eu nem falei de 5%, imagine se eu tivesse falado o que eu queria, hein? Mas é sem puxar a sardinha para um lado e nem para o outro, para a gente entender mesmo os conceitos. Um abraço e fui!